Deixa eu te contar uma história. Marcos era um consultor de sucesso lá nos Estados Unidos. Certa vez, um casal jovem foi ver uma casa com ele, né? Uma casa muito bonita, ele mostrou, ele sabe aplicar todas as estratégias de venda. Como eu falei para você, é uma pessoa que já tem sucesso nessa área imobiliária. E o casal jovem simplesmente amou aquela casa. E ele fez uma seguinte pergunta. Ele perguntou assim, quantas casas vocês já viram? O casal respondeu, essa aqui é a primeira. Depois eles vieram conversando e tal. O casal pegou e falou assim, como que nós fazemos para comprar? O que o Marcos falou? Falou o seguinte, eu não quero que você compre essa casa agora, eu quero que você dê uma olhada em todas as outras casas. Não necessariamente precisa ser a minha casa. Tem uma casa aqui embaixo de um outro corretor, tem uma construtora que está fazendo um prédio ali embaixo. O que ele fez? Ele praticamente recomendou esse casal a passar nos seus concorrentes antes de comprar aquela casa. Ele fez isso. E essa história repercutiu tanto porque o casal simplesmente foi sim nos concorrentes e todos os concorrentes estavam desesperados, compra aqui, compra agora, que ele voltou a comprar com o Marcos pela confiança que ele passou, mas não só isso. Ele recomendou o Marcos nas redes sociais e contou essa história aí que eu falei para vocês e foi um sucesso na internet essa história. Então, é sobre isso que vamos falar, sobre o planejamento de vendas. Deixa eu te perguntar, você recomendaria seus concorrentes antes do seu cliente comprar? Calma, que às vezes o seu mercado não necessariamente precisa estar recomendando, mas tem algumas estratégias, tem um passo a passo que você vai seguir. E é sobre esse assunto que eu quero comentar com vocês nessa aula. Então vamos lá, pessoal, é o seguinte, na terceira aula de hoje, vamos falar sobre planejamento de venda. Primeira aula eu fiz uma introdução sobre vendas, contei a história sobre as vendas. Segunda aula eu falei para vocês sobre a criação do público-alvo e persona. E agora a terceira aula vamos falar sobre planejamento de venda. Toda venda tem um passo a passo, tá? Quem acompanhou nosso treinamento aí de como vender online, sabe que eu criei um funilzinho de venda. Então nessa aula eu não vou criar o funil, mas vou ser um pouco mais específico. Como que seria hoje o seu processo de venda? Se fosse para resumir em 3 partes ou 4 partes, se for necessário. Vou dar um exemplo aqui melhor. Digamos que eu tenho aí uma loja de celular, tá? Loja física de celular, não vendo online, pelo WhatsApp eu vendo, mas não tenho um site próprio. Como que funcionam minhas vendas? O meu cliente, ele entra dentro da minha loja, ele dá uma olhada nos meus aparelhos, pergunta o máximo de informação possível. Eu, por ser experiente, eu falo para ele, passo todas as gamas, toda a possibilidade possível, e ele sai da minha loja. Só que antes de sair da minha loja, eu pego o contato do WhatsApp dele. Aí eu espero um dia mais ou menos, eu entro em contato com ele, falo que aquele aparelho que ele se interessou estava na promoção e consigo fazer um desconto melhor para ele poder estar fechando esse pedido aqui diretamente comigo. Então ele volta na minha loja, quando ele voltar na minha loja eu vou lá e vendo esse tipo de aparelho. Você viu que eu dividi um pouco? Antes meu cliente saiu, mas eu não deixei ele sair sem passar o contato do WhatsApp dele. Esse se fosse loja de celular. Se fosse loja aí de bijuteria, meu cliente entrou dentro da minha loja, olhou um brinco, gostou daquele tipo de brinco, já vou aplicar alguns gatilhos mentais ali, algumas estratégias para fechar aquele pedido e não deixar o meu cliente sair da minha loja sem comprar nada. Vários tipos de processos de venda, tá? Porque a loja de celular, geralmente, às vezes o cliente sai da loja, depois você pega o contato e ele pode ser que você consiga converter um cliente que saiu da loja sem comprar. Porque é um produto mais caro, tá? Geralmente esse cliente entra procurando um melhor preço, às vezes vai no seu concorrente, dependendo ele dá uma olhada na internet, entendeu? Então por isso que você precisa entender como é o seu processo de venda, como é o planejamento de venda. Se o seu produto for um produto mais caro, é um produto que a pessoa pensa bem antes de comprar, como eu dei um exemplo de um celular, né? Então provavelmente pode ser que essa pessoa não entre na sua loja e faça uma compra imediata. Ela entra lá para tirar informação. Temos 2 tipos de cliente. Deixa eu aproveitar e falar sobre esse assunto. Tem aquele cliente que vai direto, tá? Ele fala assim, eu quero comprar um brinco de strass. Vou dar um exemplo. Ele praticamente já pediu o que ele quer. Agora tem aquele cliente que às vezes vai entrar dentro da sua loja e apenas vai fazer pergunta. Vou dar um exemplo, na loja de bijuteria. Eu queria um brinco que combina com vestido rosa, tal. Ele está perguntando, ele não está sendo direto. 2 tipos de cliente.
Isso acontece muito em loja de celular. Muitas lojas de celular, eu estou falando de celular, mas pode ser um ticket médio mais alto, né? Vou dar um exemplo. Ah, eu tenho uma loja de carro. Automóvel acontece muito isso. Muita gente entra em loja de carro, garagem de carro, enfim, e acaba que não compra. Eles estão ali para fazer perguntas. Mas se a pessoa souber identificar a estratégia, tudo certinho, ela consegue converter essa pessoa que entrou ali apenas para perguntar e é que ela acaba comprando. Então é o seguinte, você precisa sim ter um planejamento. Primeiro passo, identificar. Dentro da sua loja, quantos por cento mais ou menos pessoas entram para comprar, entram para fazer pergunta? Como que é a média? Ah, Thiago, minha loja é uma loja aí de bairro, um ticket médio barato. Ticket médio é valor médio que gasta, tá bom? Então, às vezes a pessoa entra dentro da minha loja e acaba comprando ali por impulso. Agora você fala assim, não, Thiago, minha loja tem um produto um pouco mais caro, um ticket médio mais caro. Então a pessoa, geralmente eu recebo muita visita na minha loja, poucas vendas. Quando eu falo loja, leve em consideração pelo WhatsApp. Então às vezes você responde muitas pessoas durante o dia ali no WhatsApp, mas não fecha a venda. Vou dar um exemplo, no Atacado Fácil tem dia que recebemos mais de 100 mensagens, 200 mensagens, mas a maioria das pessoas são pessoas que estão perguntando, não é pessoas que estão já querendo comprar. Porque é um processo também, né? É um ticket médio mais alto, para você ter ideia, tem 1.000, 500, 2, 3 mil reais. Então, tipo assim, não é uma decisão bem firme, geralmente a pessoa tem dúvida, entendeu? Então, nós sabemos sobre esse processo. E você, e o seu negócio? Você entende realmente o seu negócio? Você sabe fazer o planejamento? Então, sem mais enrolação, vamos lá. O primeiro passo seria entender o seu cliente. Quando o seu cliente entra na sua loja ou manda uma mensagem para você no WhatsApp, você precisa já começar a identificar. Opa, é um cliente que já pediu um produto. É um cliente que fez apenas uma pergunta. 2 tipos de cliente. Você vai entender qual cliente que é. Segundo passo, encontrar o problema. Geralmente é mais fácil quando o cliente pede um produto, porque fala assim, eu quero aí um vestido rosa no tamanho M, curto, ele já foi direto. Agora se for, eu falei assim, eu quero apenas um vestido, aí você precisa encontrar a dor, né? Quando eu falo dor, encontrar o que realmente ele quer. Aí você fala assim, mas que tipo de vestido você quer? Quer vestido longo ou vestido curto? Você quer vestido estampado ou vestido cor lisa? Para alguma ocasião especial, você precisa ter especificamente um modelo, entendeu? Você vai procurar entender a dor do seu cliente. Dando um exemplo de bijuteria, você vende bijuteria, entra o cliente na nossa loja. Eu estou querendo comprar um brinco para um casamento. Você fala assim, o casamento vai ser de dia ou vai ser de noite? Você prefere brincos grandes ou pequenos? Já tem a cor do vestido que você vai usar? Tipo assim, você vai começar a entender, mapear qual é a dor do seu cliente. Quando você encontrar a dor, você vai lá, que é o terceiro passo, resolver esse tipo de problema, tá? Aí você vai encaixar no seu negócio. Como que é o seu negócio? Você faz todo um processinho. Dei 2 exemplos, loja de roupa e loja aí de bijuteria. Digamos que você venda perfume cosmético, né? Trabalha com essa área. Aí seu cliente entra na sua loja e fala assim, eu estou querendo um perfume para mim dar de presente. Aí nós vamos procurar o segundo passo, é entender a dor do seu cliente. Pô, beleza, ele quer presente, mas para quem esse presente? Esse presente é para homem ou para mulher? É para homem. Esse tipo de homem, você conhece um pouco a personalidade dele, se ele gosta de perfume um pouco mais forte, um pouco mais fraco. Geralmente ele usa um perfume um pouco mais fraco, enfim. Esse tipo de homem que você vai dar esse presente, ele é mais esportivo, ele é mais executivo, digamos assim, mais casual. O que você acha que combina mais com o estilo dele? Entendeu? Você vai estar fazendo esse tipo de pergunta. Depois você vai encontrar o problema que vai resolver. Pelo que você me falou, o perfume ideal seria esse aqui. Entendeu? Na nossa 4ª aula eu vou explicar para vocês sobre essas perguntas, tá? Mas eu quero que você entenda esses 3 passos, tá? Entender o cliente, você vai com o primeiro passo, entender o cliente. É um cliente que sabe o que quer, é um cliente que está fazendo pergunta. Entender o cliente? Vamos para o segundo passo. E o segundo passo, você procura encontrar a dor. A dor, quando eu falo dor, realmente o que ele precisa, por que ele está ali conversando com você. E o terceiro passo é mostrar a solução. Muita gente erra. Muito cliente entra na loja e fala assim, compra isso, compra isso, compra isso. Não, você tem que criar relacionamento. Você precisa entender, encontrar a dor e depois oferecer a solução. Sobre a história que eu falei para vocês no comecinho aqui do vídeo, é a história do corretor que fez muito sucesso, que curtiu tudo na internet, ele entendeu, ele sabe todo o processo dele.
Opa, beleza, ele sabe, pegou um recém-casado, aplicou vários gatilhos mentais, ele fez esse recém-casado gostar daquele apartamento, na verdade ele encontrou a dor e deu o remédio ali para eles, né? Ofereceu já o produto certo, que seria o apartamento certo, mas ele sabia que é necessário, por ser um produto alto, geralmente a pessoa vai pesquisar, vai procurar o que poderia acontecer. Esse recém-casado falar para os pais deles, nós encontramos o apartamento perfeito. Os pais deles, por ter experiência, falaram assim, mas quantos apartamentos você já viu? Ah, eu vi apenas um. Então como você sabe que esse vai ser o perfeito? Aí o que acontece? No meio desse caminho, esse recém-casado ia em outros apartamentos, enfim, não, mas o próprio corretor falou assim, olha os outros apartamentos, porque ele sabe o processo de venda dele, tá? Importante, conheça o processo de venda. Vou abrir novamente aqui embaixo, campinho com comentário, comenta, tá? Isso me ajuda bastante para mim compreender se você está entendendo melhor esse tipo de conteúdo, se eu estou falando de maneira certa, se eu estou falando muito rápido, enfim, comenta aqui embaixo que isso vai me ajudar muito, beleza? Não se esqueça também de deixar seu like e se inscrever em nosso canal. A quarta aula, hein, vai ser muito boa, vai ser sobre perguntas abertas.